E aí, gente bonita, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Menina! O vídeo de hoje é um vídeo que está sendo muito perdido. Muito pedida por muitos de vocês, tanto aqui quanto lá no meu Instagram. Que, aliás, vou deixar o arroba aqui caso você queira ir lá ver. Eu sou interessante por lá também. Mas hoje eu vim contar pra vocês o que é a transição capilar e por onde começar. Porque sim, tem muita gente que não sabe o que é transição capilar e transição capilar se tornou um tema muito recorrente agora, durante a pandemia, né? Por conta de vários motivos que a gente já sabe qual é. Então hoje eu vou explicar pra vocês o que é a transição capilar e por onde começar. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer pra vocês que sim, existe mais de um tipo de transição capilar. E a gente vai conversar sobre isso agora. Primeiramente, o que era a transição capilar? O que é a transição capilar? A transição capilar nada mais é do que um processo pelo qual você deixa de fazer químicas transformadoras ou usar agentes transformadores da estrutura do seu cabelo. Kellen, como assim? Como assim existe mais de um tipo de transição capilar? Vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. Existem duas formas de você mexer com a estrutura do seu fio, tá? A forma química, que a maioria de nós, que é o que a maioria de nós fazem, que são as químicas transformadoras, né? Que é alisamento, progressiva, definitiva. Essas químicas que transformam o nosso fio de cacheado, de ondulado, de crespo para um fio liso, alisado, né? Para essa estrutura mais esticada. E também existe outra forma que alisa o cabelo, que na verdade não é o intuito das meninas com isso, porém também alisa, que são agentes térmicos, como a chapinha. A nossa maior vilã, a chapinha. Então sim, gente, a chapinha, ela pode alisar o cabelo e tem gente que está fazendo transição capilar da chapinha. O cabelo alisou com a chapinha, mudou-se a estrutura do fio com a chapinha. Tá, então temos esses dois tipos de transição capilar. Então muita gente pergunta assim, como que começa? Por onde que começa? Eu tenho que decidir? Eu só deixei de fazer química, mas eu não faço, né, de química. O meu cabelo é de chapinha. Como é que fica esse negócio? Eu vou explicar agora pra vocês. Quando a gente está passando por uma transição capilar de químicas transformadoras, a transição capilar começa a partir do momento que você deixa de fazer químicas transformadoras no fio. Por exemplo, a Aninha fez a sua última química em fevereiro de 2019. Só que ela não parou de fazer a química com a intenção de assumir o seu cabelo, de ter o seu cabelo natural. E aí a Aninha passou meses sem fazer essa química no cabelo, e aí depois de 6 meses, a Aninha decidiu que ela ia passar pela transição capilar. Quando a Aninha decidiu que ela ia passar pela transição capilar, ela já tinha 6 meses sem química. Então, ela já estava 6 meses em transição capilar. Por que não é correto você virar e falar assim, não, mas eu não estava em transição capilar porque eu não queria assumir? Se você está falando de uma menina que ela está alisando o cabelo dela e ela não conseguiu alisar por alguma coisa, mas ela vai alisar o cabelo dela, ela não está em transição capilar. Não há de se falar em transição capilar. Ela está simplesmente ali com a raiz crescendo. Tem gente que costuma falar que é uma transição capilar sem querer, né? Tô vendo muitas blogueiras falando isso agora na pandemia. Ai, gente, eu tô na transição capilar forçada, porque meu objetivo não é deixar meu cabelo natural, é só porque eu não tô conseguindo ir no salão pra fazer a transição capilar. Pra fazer a minha química no meu cabelo. Mas por que não é correto fazer isso? Vocês concordam comigo que se ela não estava fazendo química transformadora, aquele cabelo que já tava nascendo era natural? É natural, né? Não era natural. Então, se eu viro pra você e eu já tenho 6 meses sem fazer química, eu já tenho 6 meses com meu cabelo natural, e eu falo pra você, não entrei em transição agora, a hora que eu for começar a contar, principalmente para nós que somos influenciadoras, blogueiras, que mostramos pra vocês, isso é muito errado, porque vocês acabam vendo uma raiz que vocês acham que é a correta, e aí vocês costumam se comparar e falam, por que meu cabelo não cresce? Olha o tanto que o cabelo dela tá crescendo, meu Deus do céu, o cabelo dela tá crescendo igual capim, meu cabelo tá parado, meu cabelo não tá assim. Nossa, mas eu tô com 6 meses e o cabelo dela tá com 1 mês e tá desse jeito e tá com essa raiz. Então é por isso que não é correto, porque o cabelo ali já está natural. O que é diferente de uma menina que faz transição capilar da chapinha. Geralmente as meninas que fazem transição capilar com chapinha, elas decidem fazer a transição capilar. Porque elas param de fazer chapinha porque elas querem, né? Então muitas de nós deixamos de fazer químicas no nosso cabelo por N fatores. Por dinheiro, porque não tá dando conta de ir no salão, porque aconteceu alguma coisa no couro cabeludo, porque teve reação química aos componentes, ou porque cansou, porque a gente já é escrava da chapinha mesmo, né? Então pra que ficar fazendo químicas? Então assim, não é algo assim que, nossa, eu decidi. Às vezes a gente passa simplesmente porque não quero mais fazer químicas, só que o seu cabelo que está nascendo já é natural. Então, existem esses dois tipos. E a da chapinha também, que geralmente é quando as meninas escolhem, porque a gente escolhe parar de fazer chapinha no cabelo.
né? Geralmente a gente não tem grandes problemas com chapinha pra gente parar por aí. Tanto é que tem gente que faz transição capilar com chapinha. Então, tá meio confuso. Como assim? Tem gente que faz transição capilar com chapinha e tem gente que faz transição capilar da chapinha. Gente, a chapinha usada de forma errada, ela pode alisar o seu cabelo. Ela pode mexer na estrutura do seu fio. Não é simplesmente fazer uma chapinha. Principalmente se a gente é ondulada, crespa ou cacheada. Principalmente as onduladas e as crespas, porque as onduladas têm a tendência a ter um cabelo mais liso com muito mais facilidade e as crespas têm um cabelo muito mais sensível. O cabelo das crespas geralmente são um cabelo mais fino, um cabelo mais delicado. Então, assim, pra alisar fazendo uma chapinha de uma forma errada, é um triz, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu sou uma pessoa que eu já fiz uma transição capilar com chapinha, e muita gente me pergunta sobre isso, e tem gente que faz transição capilar com chapinha. E o que acontece? Existem tipos de temperaturas ideal de acordo com o seu tipo de fio. Tem gente que não respeita isso, então você acaba torrando o seu cabelo, você acaba mexendo na estrutura do fio. Por exemplo, um cabelo fino, você não pode, em hipótese alguma, usar uma chapinha de 230, de 240, tem gente que usa até 200 e... Qual era aquela chapinha? Acho que era 250. Então, assim, alisa. Existem chapinhas no mercado que são direcionadas para alisar o cabelo, né? Que são aquelas chapinhas de potência azul. São aquelas chapinhas que não saem com água. Se a chapinha não sai com água, com certeza não é porque ela quer deixar o meu cabelo natural ali, né? Então, ela tem essa função de alisar o cabelo. Então, existem esses dois tipos de transição. Então, o correto de se contar de químicas é a partir do momento que você parou. Então, assim, por onde começar? Decidi começar hoje, mas parei de fazer transição já tem 3 meses. Então, você conta a partir da sua última química. Não, Kelly, eu estou fazendo transição capilar da chapinha. Qual foi a última vez que você deu a chapinha no seu cabelo? Então, é a partir daí que você conta, que geralmente é o momento que a gente decide entrar em transição, tá? Então, existem esses dois tipos diferentes. Só que aí, quando alguém te perguntar, você fala, estou fazendo transição capilar de chapinha. Eu não estou fazendo transição capilar de químicas transformadoras. Não é mais fácil fazer transição capilar de chapinha do que quem faz de químicas. O que pode ocorrer o que geralmente acontece. Para você chegar a alisar o seu cabelo com a chapinha, precisa de muito mais do que uma vez, 2 ou 3 ali, você fazendo chapinha no seu cabelo para ele ficar completamente liso como a chapinha. Eu sei que tem gente que fica com o cabelo liso. Ah, eu fui no salão e aí eu fiz uma chapinha e meu cabelo ficou completamente liso. Provavelmente havia química ali. E vai haver resíduos de química, seja na escova, seja até mesmo na chapinha. Então, isso acabou alisando o seu cabelo, né? E muitas vezes a gente alisa o cabelo porque, por exemplo, o que eu tô falando pra vocês, um cabelo fino, que você usa uma chapinha de 240, por exemplo, ele torra ali. Então ele fica muito esticado. Só que a nossa raiz, a parte, quanto mais perto do couro cabeludo mais forte ela é, porque ela sofreu menos danos. Então ela é uma parte mais forte. Então o que pode acontecer com meninas que fazem transição capilar com chapinha? O cabelo dela desenvolver melhor lá pra frente, né? A estrutura do cabelo começar a dar uma ondulada, porque você parou de ficar fazendo aquele processo ali que esticava ele. Geralmente as pontas nunca voltam de nenhuma de nós, nem de química, nem de chapinha, nem nada. Mas a estrutura do cabelo de uma transição de chapinha, talvez ele volte mais rápido, as ondas comecem a ser mais rápidas do que quem fazia química. Porque a química ali, menina, você fez ali até a raiz, da raiz pra baixo, que tá com esse cabelo com química. Óbvio que quanto mais química no cabelo, mais ele vai ficando fino, mais ele vai ficando ralo. Porém, o liso ali, menina, é assim, principalmente quando a gente não quer que fique liso. Por que eu não falei que a transição capilar é um processo do qual você decide assumir o seu cabelo natural? Porque nem todo mundo que passa pela transição capilar tem o objetivo de assumir o cabelo natural, gente. Sim, tá? Tem gente que passa pela transição capilar simplesmente pelo fato de que não quer mais fazer químicas transformadoras no cabelo, mas quer manter o seu cabelo ali liso na chapinha. Gente, se você fizer a chapinha de um modo correto, ela não alisa seu cabelo. Até mesmo que se fosse assim, não precisava de tantas químicas aí no mercado, né? Então, assim, tem gente que faz transição capilar e nem sabe que tá fazendo transição capilar. Tem gente que faz transição capilar e só descobre quando acabou. Tem gente que faz e descobre anos depois. Já recebi vários depoimentos e falo assim, gente, eu nem sabia. Eu mesma, minha primeira transição capilar, eu nem sabia. Eu simplesmente deixei de fazer químicas transformadoras no meu cabelo, porque eu sempre mantive o cabelo liso apenas, né, na chapinha. Então, eu continuei mantendo ele liso na chapinha. E aí, chegou no final, assim, que eu vi o meu cabelo todo cacheado. E aí, gente, meu cabelo tinha simplesmente voltado e eu nem sabia que eu tinha passado pelo processo de transição capilar. Então, assim, existem vários objetivos com a transição capilar. Tem gente que assume o seu cabelo natural, tem gente que quer simplesmente deixar de fazer químicas, tem gente que passa pela transição porque desenvolveu alguma alergia ou não pode mais fazer químicas no cabelo, mas não quer o seu cabelo. Então é isso. Então não necessariamente a transição capilar é porque eu quero assumir o meu cabelo natural. Às vezes a transição capilar é simplesmente porque eu não quero mais fazer químicas transformadoras, eu não quero mais mudar a estrutura do meu fio.
tá? Então por isso que a transição capilar é um processo de deixar de fazer coisas que mudem a estrutura do fio. Seja com agentes térmicos, né? Sejam com agentes quentes, tipo a chapinha, escova em excesso também acaba alisando porque você tá esticando ali, você encosta muito, né? Quando a gente vai escovar o fio, você estica muito ele molhado e fica ali passando aquele secador quente demais nele ali. Então assim, você acaba mudando a estrutura do seu fio aí se você faz isso demasiadamente. E com químicas transformadoras, gente, sejam elas relaxamentos, sejam elas relaxamentos, sejam elas químicas que alisam. Então, assim, existem N motivos para que uma pessoa passe pela transição capilar e não só simplesmente ela querer assumir o seu cabelo totalmente natural, ok? Então é isso, por onde começar? Transição capilar de químicas, é a partir do momento da sua última química, você já pode começar a contar. E transição capilar de chapinha, a partir do momento que você decidiu. Tá? Muitas vezes eu comento sobre isso e tem gente que vem pra mim e fala assim, ah, mas é relativo, porque isso, porque aquilo. Tá? Eu vou fazer um vídeo específico pra vocês, eu já fiz 2 vídeos sobre chapinha na transição capilar, ou passar transição capilar de chapinha. Eu não sou contra passar chapinha na transição capilar, eu não sou muito a favor de passar transição capilar de chapinha. Mas passar uma vez ou outra, quando você tem um evento, você não tá se sentindo segura pra ir com 2 texturas, você não quer, tudo bem, só que não é simplesmente passar. Então eu vou fazer um vídeo aqui específico pra vocês, pra gente falar direitinho, pras meninas que entram do Instagram, né? No Instagram já sabem sobre temperatura ideal, mas aí eu vou fazer pra vocês, pra deixar aqui registrado, bonitinho aqui, porque é só você vir aqui e fazer o comparativo, tá? Temperatura ideal pro seu cabelo, quantas vezes passar ou não passar, onde ir, onde não ir, que tipo de chapinha comprar ou que tipo de chapinha não comprar de forma alguma. Mas assim, dá pra fazer chapinha uma vez ou outra durante a transição, Helen? Dá, só que tem o tipo de temperatura ideal pro seu tipo de cabelo. Não recomendo ir no salão, infelizmente, a maioria dos salões eles são especializados em químicas, então pode ocorrer muito isso, né, de você acabar chegando depois de uma menina que fez química e acabar indo resíduos pro seu cabelo e alisar, principalmente porque o nosso cabelo em transição ele é um cabelo mais fragilizado, um cabelo mais cacheado, como eu falei pra vocês, um crespo, então, tá? Então assim, eu não indico muito ir no salão, é pra você fazer em casa mesmo. Então, assim, existem uma série de cuidados, mas dá sim, a gente não precisa se aprisionar, achar que porque tá em transição capilar não pode fazer mais nada. Ah, porque eu tô em transição capilar, não posso fazer mais nada. Eu não posso pintar meu cabelo, eu não posso fazer chapinha, eu não posso fazer escova. A única coisa que eu posso fazer é texturização, penteada e ir até o final, até o dia que eu querer cortar e pronto. E não, gente, não funciona assim. A transição capilar não é uma prisão, tá? A transição capilar é uma fase libertadora, só que a gente tem que ter alguns cuidados sim. E eu já falei, eu vou repetir pra vocês, a única coisa que a gente não pode, em hipótese alguma, fazer em transição capilar são químicas transformadoras, tá? Então, eu queria dar um relaxamento aqui na minha raiz, porque a raiz tá ficando muito alta. Não pode, é uma química transformadora. Um botox só pra baixar um volume ou selagem. Não pode, é química transformadora, tá? Mas de resto, com moderação, a gente vai. E aí eu vou trazer aqui tudo pra vocês, pra que fique detalhado e vocês entendam que a transição capilar é um processo lindo, é um processo maravilhoso e a gente tem que viver esse processo assim como ele é. E não nos prendendo e fazendo dessa fase uma fase ruim, porque ela já é uma fase que não é fácil. Mas a gente não precisa piorar ela, tá? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham entendido. E se você decidiu iniciar a transição capilar, parabéns, você vai conseguir, você já está conseguindo. E nunca se esqueça, mais um, menos um. Cada dia você vence mais um dia e é menos um dia de transição, independentemente do tempo que você for passar. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tchau!